No capítulo 5, nós temos algo muito interessante, que talvez seja um dos livros, melhor dizendo, um dos capítulos mais interessantes da Bíblia, é o capítulo 2 de Daniel. No capítulo 2, Nabucodonosor ele tem um sonho. Só que é um sonho que ele depois não lembra. Mas ele fica tão perturbado que ele quer saber qual é o significado do sonho e, qual era o sonho e qual o seu significado. Então isso o perturbou muito a ponto de ele mandar chamar seus conselheiros, os magos, os adivinhos do rei, para próximo dele para saber o significado daquilo tudo. E ele percebeu que aqueles que foram chamados ficavam ali tentando ganhar tempo e no final não resolviam nada. E o rei dizia: não, quero que você me diga o que é que eu sonhei e o que é que significa. Aí ele dizia: mas me diga qual o significado. Eu disse: não, vocês não são magos? Então, responda para mim. A ponto de os seus encantadores e mágicos dizer: olha, não há na terra quem consiga responder isso que o rei está pedindo. Apenas os deuses, e esses não moram entre nós. Então o rei se chateou, ficou muito irado e disse: olha, ou vocês me respondem o significado desse sonho, ou todos irão morrer, inclusive suas famílias, e até suas casas eu vou destruí-las todas. Então imagine aí que situação. E isso perturbou muito o rei. Os magos, os encantadores, todos ficaram preocupados. Então Arioque, esse é um nome importante a ser lembrado, Arioque, esse ficou encarregado de executar todos os magos, encantadores e conselheiros do rei, pelo fato de não conseguir dar aquela resposta que o rei queria. Mas realmente isso era impossível. Eu ter um sonho, não lembrar dele e ainda querer que alguém me diga o que é que ele significa. Isso é realmente impossível. Mas não para o nosso Deus. E Daniel procura, no livro, ele mostra que Daniel procura o chefe dos carrascos, Arioque, ou o chefe da guarda, e pergunta a ele: por que é que o rei está agindo dessa maneira? Então ele procura aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, e diz: vamos orar. E eles oraram. Passaram um bom tempo orando. E Deus revelou a Daniel qual o sonho e qual o seu significado. Então, ele pede para ser introduzido na presença do rei. E ao chegar lá, ele diz que ninguém sabe o significado daquele sonho, nem que sonho é aquele. Mas ele diz: o Deus que eu creio, o Deus que fez o céu, a terra, esse me revelou, e eu vou dizer a ele qual o significado deste sonho. Então é um momento especial na Bíblia, onde Deus intervém para mostrar que só Ele tem o poder de fazer coisas impressionantes que muitos gostariam até de fazer, mas como não são Deus, Ele não tem condições de fazer. Então, Daniel, ao ser posto diante do rei, ele começa dizendo mais ou menos assim: ó rei, o Senhor olhou e viu uma grande estátua à sua frente, enorme, deslumbrante e de aparência impressionante. Isso está escrito no livro de Daniel. A cabeça da estátua era de ouro puro, os braços e o peito de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro, e os pés eram feitos de parte de ferro, parte de barro. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, e ela feriu a estátua nos pés e esmagou o ferro e o barro. Então o ferro, o barro, o bronze, o ouro, a prata, tudo virou em pedaços, tornando-se como se fosse palhas na colheita do verão. O vento carregou a palha sem deixar rastro, mas a pedra que tinha feito a estátua se tornou, de que tinha sido feita a estátua, se tornou uma montanha
e encheu a terra. Então esse é o texto literal do livro de Daniel. Então em seguida Daniel ele começa acreditando logo Deus como sendo responsável por revelar o sonho e o seu significado. E ele começa interpretando. Ele diz: a cabeça de ouro, ó rei, representa a ti, ou seja, representa o reino de Babilônia. E depois de ti se levantaria um outro reino, que eram os braços e o busto de prata, que seria sucedido por um terceiro reino de bronze. E em seguida um quarto reino se levantaria, forte como ferro, que destruiria todos os outros. No livro, meus amigos, nós não entramos numa explicação que é comum ser apresentada nos cursos bíblicos sobre o livro de Daniel, dizendo que Roma representa Babilônia, que isso aí ele já diz, mas ele não dá sequência no livro Portal dos Deuses nessa explicação, mostrando que o busto, os braços de prata representam os médios e persas, a parte de bronze, o ventre essa região aqui da estátua seria de bronze representando Grécia, o livro não fala isso, as pernas de ferro representariam Roma e os pés de ferro e barro, parte de ferro, parte de barro, representariam os 10 reinos, que seria a divisão posterior do Império Romano. Isso o livro Portal dos Deuses não fala. Só naquelas explicações, a gente usando a história, que a gente fala isso. Mas não vamos cobrar isso no concurso sobre o livro. Certo? Mas o importante é mostrar que Deus conhece o futuro. E o futuro foi revelado para Nabucodonosor através de Daniel, mostrando que ele, apesar de forte, um grande império, haveria um dia de ser sucedido por um outro, mais fraco até do que ele, mas seria sucedido. E ele continua, o nosso amigo Daniel, ele continua. Então, no tempo destes reis, Deus estabelecerá um reino que nunca será destruído, nem será deixado para outros reis. Ele destruirá todos os reinos e lhes dará um fim, mas o reino dele durará para sempre. Ele aí, meus amigos, é um texto do capítulo 2 de Daniel, lá pelos versos 40 e pouco, falando do reino de Deus que seria estabelecido na terra e este jamais seria destruído. Então, diante da interpretação dada, Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel e o adorou, como se fosse um Deus. E ele disse ao profeta hebreu, está na Bíblia: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, revelador de mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. E em reconhecimento à capacidade dada a Daniel por Deus, o rei Nabucodonosor nomeou Daniel como comissário-chefe, uma espécie de governador, ministro de toda a província de Babilônia. Está registrado em Daniel 2:48. E os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram nomeados também para posições importantes, a pedido de Daniel. Daniel pediu que eles fossem nomeados também para outra posição.